Essa frase, de uma simplicidade quase desconcertante, foi dita há quase 2000 anos por Epicteto, um filósofo que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mesteiros da alma que o Ocidente já conheceu. Ele não tinha um diploma, não publicava estudos em revistas científicas, nem oferecia soluções rápidas em sessões de 50 minutos. O que ele oferecia era algo muito mais radical, uma chave. Uma chave para uma fortaleza interior que, uma vez construída, não pode ser abalada por infortúnios, pela opinião alheia ou pelo caos do mundo exterior. Pense nisso por um momento. Não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre elas. Em nossa era de ansiedade crônica, de notificações incessantes e da busca frenética por validação, essa ideia soa quase como uma heresia. Vivemos imersos em uma cultura que nos diz constantemente que a nossa felicidade depende de fatores externos: o sucesso na carreira, o relacionamento perfeito, o corpo ideal, a aprovação social. A psicologia moderna, em muitas de suas vertentes, oferece ferramentas valiosas para lidar com os sintomas dessa perturbação. Ela nos ajuda a gerenciar o estresse, a reestruturar pensamentos negativos, a processar traumas. E isso é de uma importância inestimável. Mas a pergunta que ecoa dos pórticos da Grécia e de Roma antigas é um pouco diferente. A pergunta que os estoicos como Epicteto, Sêneca e o imperador Marco Aurélio se faziam não era apenas como posso me sentir melhor, mas sim como posso construir um caráter tão sólido que a minha paz interior não dependa de me sentir bem o tempo todo. Qual é então o caminho para essa paz interior que parece tão distante, essa serenidade que não é uma ausência de problemas, mas uma presença de força interior? O que os estoicos sabiam que parece ter se perdido em meio à complexidade de nossa vida moderna? Este vídeo é um convite para explorar esse caminho. Um caminho que nos ensina que a paz não é algo que se encontra, mas algo que se cultiva. E para cultivá-la, precisamos de duas coisas: a sabedoria prática dos estoicos para gerenciar o mundo exterior e a profundidade da psicologia de Carl Jung para entender o universo que existe dentro de nós. Vamos usar um exemplo que talvez seja familiar a todos nós. Imagine que você está em uma reunião de trabalho importante. Você preparou uma apresentação por semanas, dedicou sua energia e sua criatividade. Ao final, seu chefe faz uma crítica dura, talvez injusta, na frente de todos. O que acontece dentro de você naquele momento? A primeira onda é a do calor subindo pelo rosto, a vergonha, a raiva, o coração acelera, a mente começa a girar em um turbilhão de pensamentos. Ele me humilhou, meu trabalho não vale nada, todos estão me julgando, meu futuro nesta empresa está arruinado. A sua paz, que talvez estivesse presente minutos antes, foi completamente aniquilada. O evento externo foi um só, palavras foram ditas, mas a tempestade que se seguiu, essa tempestade foi interna. Ela foi alimentada pelos seus julgamentos, pelas suas crenças sobre o que aquelas palavras significavam. A psicologia moderna poderia nos ajudar a analisar por que essa crítica ativou uma ferida de rejeição da infância, ou nos ensinar técnicas de respiração para acalmar o sistema nervoso. Ferramentas úteis, sem dúvida. Mas o estoico, junto com a profundidade de Jung, nos convidaria a ir mais fundo. O estoico perguntaria: a opinião do seu chefe está sob o seu controle? A reação dos seus colegas está sob o seu controle? A resposta é não. E a sua interpretação dos fatos, a sua decisão de se sentir humilhado, o seu caráter, isso está sob o seu controle? A resposta é sim, e Jung complementaria sussurrando em nosso ouvido: mas o que dentro de você reagiu com tanta fúria? Que parte sua, que sombra não reconhecida, sentiu-se tão ameaçada? Que complexo de inferioridade foi ativado? Percebe a diferença? Não se trata de negar a dor ou de reprimir a emoção. Trata-se de entender que a arena principal da vida não é o escritório, o campo de batalha ou o palco social. A arena principal é a nossa própria mente, e é nessa arena que a batalha pela paz interior é travada e vencida. O que os psicólogos modernos talvez não te contem não é por falta de conhecimento, mas por um foco diferente. Eles te dão um mapa para navegar no oceano das suas emoções. Os estoicos te ensinam a construir o próprio barco. Nesta jornada de hoje,
Vamos aprender a ser os arquitetos e construtores desse barco, dessa fortaleza interior. Vamos explorar o mapa do nosso território interno e descobrir que a paz que tanto buscamos não está em um destino distante, mas na maneira como escolhemos caminhar, a cada passo, a cada respiração, a cada desafio. A pergunta central que nos guiará é: como podemos usar a sabedoria antiga para forjar uma serenidade inabalável no coração do caos moderno? Fique comigo, pois a resposta a essa pergunta tem o poder de transformar não o mundo ao seu redor, mas algo muito mais importante: o seu universo interior. Para iniciar a construção de nossa fortaleza interior, precisamos primeiro de uma planta baixa, um princípio fundamental que servirá de alicerce para tudo o mais. Os estoicos nos deram a ferramenta mais poderosa e libertadora que a filosofia prática já concebeu. Ela é conhecida como a dicotomia do controle. A ideia, como apresentada por Epicteto, é radicalmente simples. Em qualquer situação da vida, o universo se divide em duas partes. A primeira contém tudo aquilo que está sob nosso controle direto e absoluto. A segunda, tudo o que não está. O que está em nosso controle? Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas opiniões, nossas intenções, nossos desejos, nossas aversões e, acima de tudo, nossas ações voluntárias. Em suma, nosso mundo interior, nossa capacidade de escolher como responder a qualquer evento. E o que não está em nosso controle? Basicamente, todo o resto: o clima, a economia, o trânsito, as doenças, o envelhecimento, a morte e, crucialmente, as ações e opiniões de outras pessoas. O que seu chefe pensa de você, se seu parceiro te ama, se seus amigos te apoiam, se estranhos te julgam, tudo isso está no campo do incontrolável. A fonte de quase todo o sofrimento humano, diria um estoico, nasce de um erro de categoria fundamental. Tentamos desesperadamente controlar o que não podemos e, ao mesmo tempo, negligenciamos o único domínio onde temos poder real: nosso próprio caráter, nossas próprias respostas. Pense no homem preso no trânsito, buzinando furiosamente, xingando os outros motoristas, inundando seu corpo com cortisol. Ele está lutando contra a realidade, tentando controlar o incontrolável. O resultado? Impotência, raiva e sofrimento auto-infligido. O trânsito não muda, mas sua paz interior é destruída. O sábio estoico, na mesma situação, reconheceria o trânsito como um externo indiferente. Ele não pode controlá-lo. O que ele pode controlar? Sua respiração, sua escolha de ouvir uma música, um podcast ou simplesmente usar aquele tempo para refletir sobre seu dia. Ele pode escolher a paciência em vez da fúria. Ele pode escolher a serenidade em vez da perturbação. Essa distinção é o primeiro passo para a liberdade. É o ato de traçar uma linha na areia da nossa consciência e dizer: deste lado, eu sou rei, eu tenho poder. É aqui que vou concentrar toda a minha energia. Do outro lado, eu sou um observador. Eu posso ter preferências, mas não vou atrelar a minha paz ao resultado. Isso não é passividade. Pelo contrário, é a mais alta forma de ação estratégica. É parar de desperdiçar nossa energia preciosa em batalhas que não podemos vencer para focar toda a nossa força na única batalha que importa, a do autodomínio. Mas é aqui que a conversa precisa se aprofundar. É aqui que a sabedoria de Carl Jung se torna não apenas útil, mas essencial. Porque aplicar a dicotomia do controle não é um simples exercício intelectual. Se fosse, todos nós seríamos sábios. O problema é que, quando tentamos aplicar essa lógica, encontramos uma resistência feroz, uma força irracional vinda de dentro que nos sabota. Voltando ao exemplo da reunião, intelectualmente você pode saber que a crítica do seu chefe é apenas a opinião dele, algo externo e fora do seu controle. Mas por que a reação emocional é tão avassaladora e incontrolável? Jung nos diria que isso acontece porque o evento externo ativou algo em seu inconsciente. Ele ativou o que Jung chamou de sombra. A sombra é o nosso outro eu, o lado escuro e não vivido de nossa personalidade. Ela contém todas as partes de nós que reprimimos por serem inaceitáveis para nossa autoimagem consciente, o nosso ego,
nossa raiva, nossa inveja, nossa ganância, nossa insegurança, nossas fraquezas. Nós passamos a vida tentando esconder essa sombra de nós mesmos e dos outros. Projetamos uma imagem de competência, de calma, de bondade. Mas a sombra está lá, esperando no porão da nossa psique. E quando um evento externo, como uma crítica pública, ameaça a imagem que construímos, a sombra irrompe com a força de um vulcão. A fúria desproporcional que você sente não é apenas sobre a crítica, é sobre a parte sua que secretamente teme ser incompetente. A humilhação paralisante não é apenas sobre aquele momento, é sobre a parte sua que carrega um profundo medo de rejeição. A sombra, quando não é integrada, nos torna escravos do incontrolável. Nós nos tornamos reativos, porque qualquer palavra ou ação externa pode, sem que percebamos, cutucar essa fera adormecida. É por isso que o caminho estoico, para ser verdadeiramente eficaz, precisa se tornar um caminho de autoconhecimento profundo. Não basta dizer a si mesmo, isso está fora do meu controle. É preciso perguntar, o que dentro de mim está reagindo com tanta força a este evento que não controlo? A prática então se torna dupla. Por um lado, a disciplina estoica de constantemente se perguntar, isto está sob meu controle ou não? E por outro, a coragem junguiana de olhar para a reação que emerge do incontrolável e perguntar, que parte de mim está falando agora? Que parte da minha sombra está pedindo para ser vista, ouvida e integrada? A verdadeira paz interior não vem de eliminar a sombra. Isso é impossível. A sombra faz parte de quem somos. A paz vem de conhecer a nossa sombra, de trazê-la à luz da consciência, não para julgá-la, mas para entendê-la e integrá-la. Quando você sabe que tem um complexo de inferioridade, a crítica do chefe ainda pode doer, mas ela não te destrói mais. Você pode observá-la e dizer, aí está, é a minha velha ferida sendo tocada, é a minha sombra reagindo. Isso é meu. Eu posso escolher não me identificar com essa reação. Eu posso escolher responder a partir do meu centro, da minha virtude. O estoicismo nos dá o mapa do território. A psicologia de Jung nos dá a lanterna para explorar as cavernas escuras e os tesouros escondidos dentro desse território. Um sem o outro é incompleto. O estoicismo sem Jung pode se tornar uma repressão fria das emoções. A psicologia de Jung, sem a estrutura prática do estoicismo, pode se tornar uma análise sem fim, sem ação no mundo. Juntos, eles criam um caminho de transformação integral. Se esta jornada para dentro de si mesmo, para o encontro da sabedoria prática, com a profundidade da alma, ressoa com você, eu o convido a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Estamos apenas começando a desvendar esses mistérios. E para que esta reflexão se torne uma conversa, compartilhe nos comentários qual evento externo, qual incontrolável, mais testa a sua paz interior. Reconhecer o gatilho é o primeiro passo para desarmá-lo. Uma vez que temos o alicerce, a dicotomia do controle e a lanterna para explorar nosso interior, a consciência da sombra, podemos começar a erguer as paredes de nossa fortaleza. E na filosofia estoica, essas paredes são feitas de um único material, o mais valioso de todos, a virtude, em grego, areté. Quando ouvimos a palavra virtude hoje, podemos pensar em algo antiquado, moralista ou piedoso. Mas, para os estoicos, virtude era algo muito mais dinâmico e poderoso. Areté significava excelência de caráter, significava viver a melhor versão de si mesmo, em alinhamento com a nossa natureza mais elevada, a razão e a capacidade de viver em comunidade. Para eles, a virtude era o único bem verdadeiro. Saúde, riqueza, reputação, prazer, tudo isso eram indiferentes preferidos. É bom tê-los, mas eles não definem a qualidade de uma vida, porque podem ser tirados de nós a qualquer momento. A única coisa que ninguém pode tirar de você é o seu caráter. A sua capacidade de agir com coragem, com justiça, com moderação e com sabedoria. Os estoicos dividiam a virtude em 4 pilares interconectados: sabedoria prática, fronesis, a capacidade de navegar situações complexas com lógica, clareza e bom senso. É saber o que é bom, o que é mal e o que é indiferente. É a habilidade de aplicar a dicotomia do controle em tempo real. Justiça,
de Kaiozune. Não apenas a justiça legal, mas a bondade, a equidade e o tratamento correto para com os outros seres humanos. Os estoicos se viam como cidadãos do mundo, do cosmos, e entendiam que ferir outra pessoa era ferir a si mesmo. Coragem, Andreia. Não apenas a ausência de medo no campo de batalha, mas a força mental para suportar a dor, o infortúnio e a ansiedade com resiliência. É a coragem de enfrentar a verdade, especialmente a verdade sobre si mesmo. Temperança, Sofrosine. Autocontrole, moderação, disciplina. É a capacidade de dominar nossos próprios desejos e aversões, em vez de sermos escravizados por eles. É a maestria sobre os impulsos. Construir essa fortaleza de virtudes não é um ato de pensamento positivo, é um trabalho diário, uma prática constante, um ofício. Assim como um artesão treina suas mãos, o filósofo estoico treina sua alma. Cada desafio do dia, um colega de trabalho irritante, uma notícia preocupante, um desejo impulsivo, não é um obstáculo à paz, mas uma oportunidade de praticar uma virtude. O colega é uma chance de praticar a paciência, temperança e a justiça. A notícia, uma chance de praticar a sabedoria, distinguir o que você pode fazer a respeito e a coragem, enfrentar a realidade sem desespero. Mas, novamente, como podemos construir essas virtudes de forma autêntica e não como uma máscara de perfeição que esconde um interior caótico? É aqui que o processo de individuação de Jung se torna o cimento que une os tijolos da virtude estoica. Individuação, para Jung, é o processo psicológico de uma vida inteira através do qual nos tornamos quem realmente somos. É a jornada para se tornar um indivíduo, ou seja, indiviso, inteiro. Isso significa integrar as partes conscientes e inconscientes da nossa psique, incluindo a sombra, a ânima, o feminino interior no homem, o animus, o masculino interior na mulher, e os vários outros arquétipos, em um todo funcional e unificado, orientado por um centro maior, o self, ou si mesmo. O self, na psicologia junguiana, é o arquétipo da totalidade, o princípio ordenador da psique. É a nossa centelha divina, a nossa bússola interior. É o que nos chama para sermos mais do que apenas nosso ego, nossa persona social. Agora veja como esses dois caminhos se fundem de maneira tão bela. A busca estoica pela sabedoria é, em termos junguianos, a busca por uma conexão consciente com o arquétipo do sábio interior, o Senex. É aprender a silenciar o barulho do ego reativo para ouvir a voz calma e centrada do self. A prática estoica da coragem não é apenas suportar o externo, mas a coragem de descer ao nosso próprio submundo, de enfrentar os monstros que habitam nosso inconsciente, nossos traumas, nossos medos, nossa sombra. Um homem que não tem coragem de olhar para sua própria escuridão nunca será verdadeiramente corajoso no mundo. Ele será apenas reativo. A justiça estoica, essa visão de que somos todos parte de um todo maior, é a manifestação externa de uma psique integrada. Uma pessoa que está em guerra consigo mesma, com partes de sua alma em conflito, não pode genuinamente estar em paz com os outros. A verdadeira compaixão e equidade nascem do reconhecimento da humanidade compartilhada que encontramos primeiro dentro de nós, ao aceitar todas as nossas próprias partes, luminosas e sombrias. E a temperança, o autodomínio estoico, só é possível quando entendemos o que estamos tentando dominar. Não se trata de reprimir desejos, mas de entender suas raízes no inconsciente. Um impulso compulsivo por comida, por compras, por distrações. Muitas vezes é um sintoma de uma parte da alma que está faminta por atenção, por significado. A individuação nos ajuda a alimentar nossa alma com o que ela realmente precisa, tornando a disciplina externa muito menos árdua. A construção da virtude, portanto, não é um projeto de melhoramento do ego, é um projeto de integração da alma. É um processo alquímico. Os estoicos nos dão o manual do laboratório e os procedimentos. Jung nos dá a chave para entender a matéria-prima com a qual estamos trabalhando, a nossa própria e complexa psique. A paz interior, então, não é um estado de tranquilidade vazia. É a paz dinâmica de uma alma que se tornou inteira. É a estabilidade de uma fortaleza
cujas paredes não são erguidas para manter o mundo do lado de fora, mas para criar um espaço sagrado interno, onde o consciente e o inconsciente podem dialogar, onde o ego pode servir ao self e onde a virtude pode florescer, não como um esforço, mas como a expressão natural de um ser integrado. Se já estabelecemos nosso alicerce com a dicotomia do controle e erguemos as paredes com a virtude e a integração, chegamos agora ao teto de nossa fortaleza. Este é o passo mais avançado, o que transforma a resiliência em uma forma de alegria profunda e inabalável. É a mudança de perspectiva que os estoicos chamavam de viver em acordo com a natureza, e que Nietzsche, séculos depois, batizou com uma expressão latina imortal, amor fati, o amor ao destino. O que isso significa? Significa ir além de meramente aceitar o que acontece conosco. Aceitação pode ter uma conotação passiva, de resignação. Amor fati é ativo, é um abraço apaixonado a tudo o que a vida nos traz, seja o prazer ou a dor, o sucesso ou o fracasso, a alegria ou a perda. É olhar para o tecido da sua existência, com todos os seus fios, claros e escuros, e dizer com sinceridade: eu não quereria que fosse de outra maneira. Isto é a minha vida e eu a amo. Essa ideia pode parecer absurda. Como amar a doença, a traição, a perda de um ente querido? A chave está em uma mudança de perspectiva, do pessoal para o cósmico. Os estoicos acreditavam que o universo, o cosmos, é um organismo vivo, racional e interconectado, governado por uma razão divina que eles chamavam de logos. Tudo o que acontece, por mais doloroso ou sem sentido que pareça do nosso ponto de vista limitado, faz parte de uma ordem perfeita e necessária. Somos como um pé em um corpo. O pé, por si só, pode não entender por que precisa caminhar na lama, mas do ponto de vista do corpo inteiro, essa ação é necessária para chegar a um destino. Da mesma forma, somos pequenas partes do grande corpo do universo. Nossos sofrimentos individuais, vistos da perspectiva do todo, são parte integrante da beleza e da perfeição da existência. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia para si mesmo em suas meditações: tudo o que te acontece te foi fiado desde a eternidade. O que quer que te suceda estava-te destinado e preparado desde o princípio do todo. Amar o destino é, portanto, confiar nessa ordem cósmica. É entender que cada evento é um ingrediente necessário para a criação de quem estamos nos tornando. Para cultivar essa perspectiva, os estoicos praticavam um exercício chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Todas as manhãs, eles refletiam sobre as coisas que poderiam dar errado naquele dia. Poderiam ser insultados, traídos, poderiam perder suas posses, sua saúde ou até mesmo a vida. Isso não era um exercício de pessimismo, mas de realismo e gratidão. Primeiro, ao contemplar a perda, eles se preparavam mentalmente, diminuindo o choque e o impacto caso o infortúnio realmente ocorresse. Segundo, e mais importante, ao imaginar a vida sem as coisas que amavam, eles aprendiam a valorizá-las imensamente no presente. Você abraça sua esposa com mais ternura se contemplou a possibilidade de perdê-la. Você aprecia sua saúde com mais vigor se refletiu sobre a fragilidade do corpo. E aqui, novamente, a psicologia de Jung nos oferece uma ressonância profunda. O que é o logos estoico? Essa razão universal, essa ordem que abarca os opostos, senão uma projeção no macrocosmo do que Jung chamou de self no microcosmo. Lembre-se, o self é o arquétipo da totalidade dentro de nós. Ele não é bom no sentido moralista. O self contém a luz e a escuridão, a criação e a destruição, a alegria e a dor. A jornada de individuação não é sobre eliminar o sofrimento ou a sombra, mas sobre integrar esses opostos em um todo consciente. A pessoa individuada é aquela que aprendeu a conviver com a sua própria complexidade, a abraçar suas contradições. Amor fati, sob uma lente junguiana, é a expressão máxima da individuação. É o ego consciente se alinhando completamente com a vontade do self. É olhar para a própria história de vida, com todos os seus erros, feridas e desvios, e entender que cada um desses eventos foi absolutamente necessário para forjar a consciência que você tem hoje. Sem a ferida, não haveria busca pela cura.
Sem a queda, não haveria o aprendizado do levantar. Sem a escuridão, não haveria o anseio pela luz. Amar o seu destino é amar o caminho da sua própria alma. É confiar que o Self, essa inteligência maior dentro de você, sabe o que está fazendo mesmo quando o seu ego está confuso, assustado e sofrendo. É entender que os períodos de caos e desespero, os vales da sombra da morte, são muitas vezes prelúdios necessários para uma grande transformação, para um nascimento de uma nova consciência. É a nigredo da alquimia, a fase escura e de decomposição que precisa acontecer antes que o ouro possa ser criado. A paz que emerge dessa perspectiva é de uma qualidade diferente. Não é a paz da ausência de problemas. É a paz de saber que você é parte de algo imensamente maior. É a serenidade de um surfista que não luta contra a onda, mas aprende a dançar com sua força. A vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e passa a ser vista como um poema épico. E cada verso, mesmo o mais trágico, contribui para a beleza do todo. Essa é a visão do sábio. Olhar para o mundo não com medo ou desejo, mas com aceitação, com amor e, acima de tudo, com um profundo sentimento de pertencimento. Você não está sendo punido pelo universo. Você é o universo experienciando a si mesmo, em sua forma humana, por um breve e precioso momento. Chegamos ao final de nossa jornada de hoje, mas ao começo de uma nova forma de caminhar pela vida. Percorremos um caminho antigo, guiados pelos estoicos e iluminados por Jung, em busca de uma paz que o mundo moderno parece prometer, mas raramente entrega. O que aprendemos? Aprendemos que a paz não é uma ausência de tempestades, mas a construção de um porto seguro dentro de nós. Um porto cujo alicerce é a dicotomia do controle, a clareza para focar nossa energia apenas naquilo que podemos mudar, nossas próprias escolhas e nosso caráter. Aprendemos que para sermos livres externamente, precisamos primeiro conhecer nossa paisagem interior. Precisamos da coragem de olhar para nossa sombra, não para eliminá-la, mas para integrá-la, transformando nossos demônios em aliados e nossa reatividade em resposta consciente. Aprendemos que as paredes de nossa fortaleza interior são feitas de virtude, sabedoria, justiça, coragem e temperança. E que essa virtude não é uma máscara de perfeição, mas o resultado natural de um processo de individuação, a jornada para nos tornarmos inteiros, alinhados com o nosso centro mais profundo, o Self. E, finalmente, aprendemos a colocar um teto sobre essa fortaleza, a perspectiva cósmica do amor fati, o amor ao nosso destino, a compreensão de que cada evento de nossa vida, por mais difícil que seja, é uma peça necessária no grande quebra-cabeça de nossa existência e do próprio universo. O segredo que os estoicos conheciam, e que nenhum psicólogo moderno talvez enfatize da mesma forma, é este: a paz duradoura não vem de consertar o que está quebrado em nós ou de otimizar nossas emoções para a felicidade. Ela vem de um projeto muito mais grandioso, o de forjar uma alma. É um trabalho artesanal diário e por vezes doloroso. Exige disciplina, autoobservação e uma coragem imensa. Mas a recompensa é a única liberdade verdadeira que um ser humano pode alcançar. A liberdade interior. A capacidade de permanecer sereno em meio ao caos, de ser justo quando provocado, de ser corajoso diante do medo e de amar a vida em sua totalidade, não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas. Esta é a autotransformação que Jung e os estoicos nos oferecem. Não uma solução rápida, mas um caminho para toda a vida. Um caminho que nos convida a sermos os filósofos de nossa própria existência, os alquimistas de nossa própria alma. Gostaria de convidá-lo agora para um breve momento de quietude. Onde quer que você esteja, se for seguro, feche os olhos por um instante. Sinta o peso do seu corpo. Sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões. Pense em um desafio que você está enfrentando em sua vida agora. Algo que está tirando a sua paz. Agora, sem tentar mudá-lo ou resolvê-lo, apenas observe-o e pergunte silenciosamente: o que nisto está sob o meu controle e o que não está? Observe a sua reação emocional a este desafio. Pergunte a si mesmo: que parte de mim está sendo ativada? Que parte de mim está pedindo para ser vista? Por fim,
Imagine que este desafio, por mais doloroso que seja, é uma peça necessária no seu caminho. Um mestre disfarçado, enviado para lhe ensinar algo sobre força, sobre sabedoria, sobre você mesmo. Abrace-o com a mente, mesmo que o coração ainda resista. Abra os olhos quando estiver pronto. A paz não é um destino, é a própria maneira de caminhar. Se esta reflexão o tocou, convido-o a se juntar à nossa comunidade de pensadores e a explorar outros vídeos em nosso canal, onde continuaremos a mergulhar nas profundezas da alma e da sabedoria atemporal. Até lá, que você caminhe não como quem foge da tempestade, mas como quem aprende a dançar na chuva.